Meus amados irmãos, e falando, agora vamos falar um pouquinho sobre Paulo, que era o perseguidor dos cristãos. Aqui no livro de Atos ele descreve quando Estevão foi apedrejado, suas vestes nós sabemos que caíram, né, sua capa principalmente caiu aos pés de Paulo. E Paulo, vendo aquela morte, essa morte de Estevão foi comandada por Paulo também. Então ele tinha um prazer muito grande em matar e perseguir os cristãos. Depois que Estevão foi apedrejado, algo que deveria inicialmente comover o Paulo, porque você vê, se matar uma pessoa não era fácil, né? Não é um sentimento bom, né? Eu nem aconselho ninguém a sentir isso, enfim. Mas após disso, o Paulo ficou com mais raiva ainda, mais ódio ainda, e passou a perseguir muito mais os cristãos depois desse episódio. Paulo recebeu autoridade oficial para liderar perseguições. Além disso, além da qualidade que ele tinha como membro do conselho do Sinédrio, ele dava seu voto a favor da morte dos cristãos. Todas as vezes que tinha um julgamento, alguma coisa, Paulo entrava, o antigo, o Saulo, Paulo, ele entrava e dava seu voto a favor de matar os cristãos. É, Além de deflagrar, né, a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para ir às sinagogas, lá em Damasco. O objetivo dele era com o objetivo de levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo. Aquele tal de Jesus, lembra que nós falamos que eles não gostavam. Jesus estava incomodando, estava tirando eles o foco deles, estava tirando eles de pensamento, estava incomodando, fazendo barulho, estava atraindo o olhar deles. Essa referência está em Gálatas, né, o capítulo 1. Ele fazia isso, o Paulo fazia isso, um aspecto interessante, que ele fazia tudo isso achando que ele estava servindo a Deus. É. Ele matava os cristãos, perseguia os cristãos, achando que ele estava servindo a Deus. Mas é porque ele aprendeu que isso era servir a Deus. Porque foram falar para ele, ensinaram ele que cometendo tais atos em amor a Deus. Olha só, como às vezes as pessoas são direcionadas para um outro lado da sua vida, onde elas tomam algumas decisões, têm uma determinada postura, baseada naquilo que elas aprenderam. Mas em momento algum elas questionam, foi o que aconteceu com Paulo. Ele aprendeu que isso era o certo, mas em momento algum ele parou e questionou, né? Mas mais um pouquinho à frente nós vamos entender qual o momento que ele questionou, o momento que ele foi questionado, o momento que ele foi confrontado. É, Paulo, quando ele assolava a igreja, ele fazia questão, ele tinha um prazer muito grande, na época o Saulo, ele tinha um prazer muito grande em matar, em fazer sofrer e perseguir os cristãos. Nós sabemos que Paulo era um homem diferenciado, totalmente diferenciado, que era um homem poliglota, tinha um domínio muito bem sobre a língua grega, porque ele aprendeu desde cedo nas escolas lá em Tarso, conhecia também muito bem o latim. Como cidadão romano, né, sabe, grego e latim, ele tinha que conhecer bastante, conhecer bem. Conhecia o hebraico, porque ele foi estudar lá em Jerusalém, amando seu pai na escola de Gamaliel. Por isso que ele conhecia o hebraico, conhecia o aramaico também, língua que os judeus também se comunicavam. Lembra que Jesus falava hebraico e aramaico. Ele foi, no seu tempo, um dos homens mais influentes que todos os imperadores juntos. Ele era muito mais influente, muito mais eloquente, ele tinha muito mais argumentos que todos eles juntos. Então era muito difícil você discutir com Paulo, você, né, desafiar o conhecimento dele. É um homem muito culto. E esse Paulo que nós estamos falando aqui, foi um homem que ele foi muito, muito, muito importante para a história da igreja. E ele teve seu encontro com Jesus após a morte de Estevão. Ele ainda continuou matando muitos cristãos. Mas teve um dia que ele estava indo a caminho da estrada de Damasco, que ele teve um encontro com Deus, com Jesus. Ele, aqui está em 2 Timóteo, diz assim, ele escreve sua última carta. Não, vou antes disso um pouquinho. Paulo, quando essa narrativa está em Atos dos Apóstolos, que fala quando ele estava a caminho de Damasco, ele viu um grande clarão,
né? E aquilo o cegou. E ele caiu prostrado em terra, e até que Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou totalmente atônito e cego e falou: quem é, Senhor? Quem me fala, Senhor?